Boa noite mais uma vez. Estamos com o quadro Conhecendo a Riqueza da Fé Católica. O tema de hoje, ao qual nós vamos discorrer, vai ser as mulheres da Bíblia. Se nós pegarmos do Primeiro Testamento, o Antigo Testamento, até Apocalipse, a gente vai ver várias mulheres, no mínimo umas 60 mulheres. E dentro da Bíblia como um todo, nós temos as superestrelas, que poderíamos assim dizer Eva, Sara, Rebeca, Raabe, Débora, Lídia, mas também temos as não tão famosas, Diná, Joana, Ana. Temos também as vilãs da Bíblia, Safira, Herodíades, Dalila. E também nós temos os casais esse que foram fundamentais para o crescimento e para a propagação da fé católica, do cristianismo. Podemos assim dizer Adão e Eva, Abraão e Sara, Jacó e Rebeca, José e Maria. É interessante que as pesquisas afirmam hoje que uma grande parte, ou a maioria da igreja, ela é constituída por mulheres. E nesse sentido, nós vemos na Bíblia o machismo existente e cultural descrito na Bíblia. Mas nós encontramos também uma menção grandiosa de mulheres, que tem muito a nos ensinar. Mulheres estas que, através das suas atitudes, elas têm muito a nos ensinar. Oxalá que todos nós seguíssemos um pouco do pensamento dessas mulheres. Nesse contexto geral, nós vamos tirar 7 atitudes de mulheres da Bíblia que nós deveríamos dar uma ênfase maior. A primeira mulher que nós podemos falar da Bíblia, a humildade de Maria, a mãe de nosso Senhor. Maria, ela foi escolhida entre diversas moças para ser a mãe do Salvador. Talvez isso pudesse trazer ao coração dela um certo orgulho, uma certa altivez. Ela, no entanto, declarou algo que todos nós precisaríamos declarar diariamente a Deus. Então Maria disse: a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade de sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventuradas. Isso nós encontramos esse cântico de Maria no Evangelho de Lucas, onde nós assim conhecemos pelo Magnífica ou o Cântico de Maria. Então, a gente vê a humildade de Maria em colocar-se nas mãos de Deus e cooperar com o Senhor a sua grande missão. É algo realmente fascinante que todo crente deveria ter e imitar. A eloquência do silêncio que teve Maria foi força de muito mais do que 1000 palavras. Maria evangelizou, gerou vidas pela eloquência do silêncio. Que maravilha, exemplo a ser seguido. O nosso segundo exemplo é a perseverança da oração de Ana. Ana não tinha vida fácil. Seu marido, Elcano, havia se aproveitado da tradição para ter 2 mulheres. Ainda por cima, Ana era estéril, algo considerado à época uma maldição. Era desprezada pela outra esposa e carregava grande tristeza no coração.
por causa de tudo isso, mas não desistiu do pensamento e do objetivo de ter um filho. E não se entregou à murmuração, antes foi perseverante na oração, e depois ela pôde declarar. Ela concebeu e, passando o devido tempo, teve um filho, que se chamou Samuel. Pois dizia, do Senhor eu pedi. Então a gente vê a perseverança de Ana na oração, quando muitas das vezes hoje eu faço uma oração, isso é um exemplo a ser seguido por todos nós. Um terceiro momento, a gente vê a coragem de Maria Madalena, por ela superar o seu passado. A Bíblia diz que Maria Madalena era uma endemoniada. Jesus expeliu dela 7 demônios. Não temos muitos detalhes da vida dela. É uma mulher que certamente não foi e não teve um passado que agradasse a Deus. No entanto, teve coragem de superar o seu passado negro, de ser uma grande serva do Senhor. Ela é mencionada sempre na companhia dos seus discípulos. Foi a primeira a crer na ressurreição de Jesus Cristo. Foi a mulher que mostrou uma superação inigualável, um verdadeiro retrato de transformação que Deus opera na vida das pessoas. A partir do momento em que eu entrego o meu coração, o meu espírito para os desígnios de Deus, o mundo inteiro conspira a meu favor. Mas esse bater do Senhor, ele depende de uma resposta. E essa resposta, ela é individual. Ele espera de todos nós um sim. Num quarto momento, a gente vai ver a sabedoria de Miriam para superar as crises. O faraó, naquela época, lá no início do Antigo Testamento, ele havia determinado que cada egípcio deveria matar um menino que nascesse de uma hebreia. Essa ordem colocou em risco a vida de Moisés, que era ainda um bebê. Mas a estratégia da mãe de Moisés e de Miriam, sua irmã, salvou a vida dele. Mas não foi fácil. A menina Miriam mostrou uma sabedoria grandiosa ao seguir o menino e colocar num cesto ele no rio, convencendo depois a filha do faraó a entregar o menino para a própria mãe, para que cuidasse dele por todo o tempo. Ela salvou a vida de Moisés com a sua forma sábia de lidar com situações diversas. Então a gente vê que Miriam, ela teve uma ideia fabulosa e, por sua vez, a mãe comungou com essa ideia. Eles colocaram Moisés num cesto e colocou no rio, sabendo que logo à frente a filha do faraó estava ali. E aí ela salva Moisés. Num quinto momento, nós temos o temor de Deus pela prostituta Raabe. Quem foi Raabe? Raabe é mencionada na Bíblia como sendo uma prostituta. A Bíblia não esconde que ela era uma prostituta, mas também não esconde a mudança que ela teve e que estava ocorrendo em seu ser, em seu coração. Na conversa que teve com os espiões de Israel, ela o escondeu em sua casa, com o objetivo de protegê-los. Ela mostrou um grandioso temor a Deus e diz para nós: ouvindo isso, desmaiou-se nos corações, e ninguém mais, no ânimo algum, por causa da vossa perseverança, porque o Senhor vosso Deus é um Deus em cima dos céus e abaixo da terra. Uma grande confissão de temor ao Senhor, considerando que Raabe vivia em meio a um povo pagão. A declaração dela mostra quão grande foi o seu temor, tão grande foi a sua atitude diante de Deus,
que ela faz parte, inclusive, da genealogia de Jesus Cristo. Raabe nós encontramos na genealogia de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 1, no versículo 5. No sexto momento, nós temos o fervor missionário da mulher samaritana. A mulher samaritana, como todos sabem, teve um grande encontro com Jesus próximo a um poço, onde foi buscar água. Jesus lhe revela os erros que ela havia cometido no passado e no presente. E traz a ela uma palavra muito poderosa, que impactou o coração dessa mulher. E aí houve o resultado, é aquilo que eu disse. Quando eu abro o meu coração para os desígnios de Deus, Ele entra, ceia e faz maravilhas. O fervor missionário tomou conta do coração dessa mulher, que pregou as palavras de Jesus ao seu povo, que não o conhecia. Quando a mulher deixou o seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, à cidade e vieram ter com ele. E a partir daquele momento, aquele povo começou a acompanhar Jesus. No sétimo momento, a gente vê o caráter virtuoso de uma mulher sem nome em Provérbios. Esse sem nome, a gente vê muitas mulheres sem nome, sem face, mas que o seu valor ele é fundamental para a constituição, em especial da família. Nos últimos versos do livro de Provérbios, são dedicados ao louvor e o caráter de uma mulher que não tem nome, mas que bem poderia ser algumas das grandes mulheres de Deus, que existiram e que existem no nosso tempo. Essa mulher apresentava virtudes como o cuidado da família, do marido, dos filhos, na forma honesta e dedicada com que trabalha, no exemplo que dá ao próximo, na forma sábia com que vive sua vida. Estes são exemplos e textos que mostram um resumo da qualidade das mulheres de Deus e quais são as suas importâncias. Fazendo um apanhado geral, nós temos na Bíblia muitos exemplos, cada um mais lindo que o outro. Nós resumimos em 7 atitudes: o caráter, o fervor, o temor, a oração, a perseverança, enfim, o silêncio da mulher. E quão grande e importante é a mulher na nossa vida, a mulher na nossa civilização, a mulher no cristianismo, a mulher na vida de cada ser humano. Aquela mãe que abre o seu útero para Deus e fala com Ele: que seja feita a tua vontade. São essas mulheres e esses pensamentos que elas têm e as atitudes que elas trazem para nós é que nos dá força para seguirmos juntos num mundo onde o reino de Deus fala mais alto. Que essa força dessas mulheres venha até nós e que nos faça ver o verdadeiro valor que elas têm junto para com o cristianismo. Que é através dessas muitas santas mulheres que a gente termina o nosso momento aqui, pedindo a bênção dessas mulheres para todos nós. Através dela, que a gente pede a esse Deus que nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.